és mestre, és doutor da lei e não sabe como isso funciona, em verdade eu vos digo que é necessário nascer de novo para chegar ao reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. O Espírito, afirmou Jesus, não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. E aí Nicodemos empaca. Mas peraí, Senhor, eu estou velho, barbudo, cabelo branco, barba branca. Como é que eu vou voltar de novo para a barriga da minha mãe? Jesus fala, entenda e acredita que é necessário nascer de novo. Se você não acredita das coisas que eu estou falando aqui na matéria, como é que eu vou conversar contigo sobre as coisas que eu vi no céu, no plano espiritual? E Nicodemos fica balançado. Mas dessa história a gente já pode tirar uma certeza. Se entre o povo judeu não houvesse a dúvida sobre a reencarnação, Nicodemos não teria procurado Jesus para falar sobre isso. E não seria tão explícito em perguntar como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe. Se eles estivessem falando de ressurreição no sentido de ressurgir no seu corpo, ele perguntaria a Jesus, como é que eu vou conseguir o meu corpo de novo se ele vai morrer e vai apodrecer? Aí ele estaria falando de ressurreição. Mas a pergunta dele foi, como eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Se eu sou grande, se eu sou velho, né? Com todo respeito, a gente lembra daquele personagem do Jô Soares, a boa Francineide, que a mãe era baixinha, e ele gordo, forte, falava, como é que eu saí dessa senhora brincando, né? E ela ria, se não me engano, a Henriqueta Brieba. E essa dúvida foi de Nicodemos, não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe. E Jesus estabelece a pré-existência do Espírito, você não sabe de onde o Espírito vem. E após a existência, e nem para onde ele vai. Jesus quebra o dogma de que o Espírito foi criado ao mesmo tempo que o corpo. Ele afirmou, você não sabe de onde vem. Se não sei de onde vem, ele vem de algum lugar, ele já existia. E se eu não sei para onde ele vai, mesmo que o meu corpo morra, ele vai continuar existindo. São afirmações de Jesus. E Kardec vem nos convidando a essa reflexão paulatina, para que nós possamos entender que o tempo inteiro, apesar de terem querido modificar, eles estavam falando de reencarnação, apesar de terem colocado o nome ressurreição. Mas, quando Jesus fala que é necessário nascer da água e do corpo, ele deixa claro que matéria é matéria e que espírito é espírito. Portanto, o corpo não cria espírito. O espírito é independente da matéria. Nas traduções antigas, Kardec afirma, nós vamos visualizar a afirmação de Jesus neste sentido. É necessário nascer da água e do espírito. Nas traduções novas, que infelizmente foram modificadas, e a história hoje comprova isso para a gente, nós tínhamos na igreja os padres chamados copistas, que copiavam o Novo Testamento e tinham a determinação de mudar algumas passagens para que houvesse um melhor controle da igreja por parte daqueles que acreditavam. Acrescentaram a essa passagem nascer da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito Santo, que não tinha no texto original. E aí, quando acrescentaram o Espírito Santo, começaram a passar para a gente que Jesus não estava falando de reencarnação, mas que estava falando de batismo, que somente quem era batizado viveria de novo e chegaria ao reino de Deus. Ora, mas nós podemos visualizar historicamente que o batismo foi um processo de chamamento consciencial do povo hebreu inicialmente por parte de João Batista. Aquele Elias que havia de vir para apresentar o Cristo. João convidava as pessoas a se banharem no Rio Jordão e o próprio Jesus se apresenta a ele. E ele diz, eu não sou digno de tirar as suas sandálias, como é que eu vou te batizar? Ele fala, faça-se a vontade de Deus. Eu não estou aqui em posição de destaque, eu sou igual a todos. E há um fenômeno de efeitos físicos em que todos ouvem uma voz no ambiente dizendo, este é meu filho muito amado em quem me comprazo. São passagens lindas,
demonstrando a humildade de Jesus, apesar da sua realeza que não era material, mas era uma realeza espiritual. E neste processo, então... Se eu não estou enganado, ele parou de batizar, né? Quando ele batizou Jesus. Eu sinceramente não vi. Mas eu acho que tem essa... Eu ignoro. Vou ficar por aqui, senão posso dar uma de pseudo-sábio. Mas vamos pesquisar isso aí. Mas, enfim, esse batismo foi implementado por João Batista. Isso quer dizer que todos antes de João Batista não conheciam o batismo. Concordam comigo? O batismo, então, é de João Batista para frente. Então, se o Espírito Santo é a indicação da necessidade do batismo, o que acontece com todos, inclusive todo o povo hebreu que viveu antes de João Batista e que não foi batizado? Aí Kardec vai no Velho Testamento. Ele enfia o dedo na ferida, com todo respeito. Um dos livros do Velho Testamento é o livro de Jó. É um livro que não se tem o conhecimento de quem o escreveu, mas Kardec afirma que era uma pessoa muito lúcida. E o livro de Jó é uma saga de um hebreu chamado Jó, que tem uma paciência, uma resignação, sofre muito, mas não perde a fé em Deus. Nos dá uma lição de esperança, de resignação. Perde dinheiro, perde família, perde saúde. Segundo o livro, o diabo tentando com a permissão de Deus, e ele firme na fé dele. No final ele recupera tudo. Foi uma prova para ele. Ele não estava espiando nada. Ele passou por aquela prova. E em Jó, nós temos um pedaço em que ele questiona por que de tanto sofrimento, se aquele sofrimento ajudaria ele a alcançar o reino dos céus numa situação melhor, e se ele poderia retornar à matéria. Aí fala, não, ele está falando de ressurreição. Aí Kardec coloca as passagens aqui que eu também vou pedir permissão a vocês para ler. Uma delas, quando o homem morre, Jó está indagando, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Morreu, perdeu a força física do corpo, expirou. Onde está esse homem? Perguntou Jó. Se o homem morre, reviverá? Ele não estava afirmando, ele estava com dúvida. Se o homem morre, reviverá? Aí a pessoa fala, não, está falando de ressurreição, vai voltar com o seu corpo. Ele continua, esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação. Está questionando. Aí outra passagem. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado de seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem estando morto uma vez poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, ele não sabia se acreditava ou não, ele não sabia em que ele ia basear sua crença. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. E mais uma passagem, Kardec coloca aqui, todas do livro de Jó, Velho Testamento. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é a mais patente. Esperarei, porque a ela retornarei de novo. Ela aqui quem? A vida terrestre. Aqui ele já não estava mais questionando, ele estava afirmando que ele tinha certeza que ele ia esperar, porque ele ia retornar à vida terrestre de novo. Então, em Jó, Velho Testamento, lei mosaica, antes de Cristo, ele já tinha o conhecimento de que era possível o homem retornar. E Kardec reitera, enfia o dedo na ferida. Na época de Jó não tinha batismo. Então não podia dizer que Jó estava falando que era para ser lavado, batizado, para receber o Espírito Santo, porque não tinha Espírito Santo naquela época. Depois de João, sim. Mas antes, não. Então, se Jó afirma que tinha dúvidas se ia morrer e se ia ficar no plano espiritual e se ia retornar de novo, ele não estava falando de batismo. Ele não estava falando em receber a água do Espírito Santo. Mas como entender essa água? Se não é o batismo, o que é?
Kardec vem e fala mais ou menos o seguinte para a gente, pessoal. Os elementos químicos que nós conhecemos hoje, que Kardec começou a conhecer à época dele, que formam a nossa chamada tabela periódica, eram completamente desconhecidos do povo naquela época. Quem tinha muito conhecimento naquela época trabalhava com 4 elementos. Quais eram os 4 elementos? Fogo, água, terra e ar. Então os grandes sábios daquela época acreditavam que toda a matéria era a conjunção desses 4 elementos. Você moldava a matéria com fogo, com água, com terra e com ar. E a água era o símbolo da vida. A água era o elemento gerador, transformador, era sinônimo de matéria. Se nós pegarmos os animais que trabalham com aleitamento, nós vamos verificar que a sua gestação é dentro de quê? De um meio líquido. A vida necessitando de um meio líquido para que o corpo possa ser gerado. Então, naquela época, eles entendiam que a água era sinônimo de matéria, a afirmação de Kardec. Era sinônimo de nascimento de tudo que existia a nível material. Aí ele nos lembra lá do Velho Testamento, no início, lá em Gênesis, quando há várias passagens indicando que Deus estava sobre as águas, que Deus tirou a terra das águas. Sempre a água como elemento formador na matéria, para que o povo hebreu começasse a compreender o processo de formação de um mundo, que era um entendimento arcaico, mas nós precisávamos ter uma base inicial. Então Kardec afirma para nós e comprova de que Jesus estava falando que era necessário não ser batizado, mas era necessário nascer da água, do corpo que é formado na água, que vem do meio líquido e do Espírito. Somente com a união do Espírito com a matéria é que nós podemos visualizar um ser humano aqui, encarnado. Então são várias e várias passagens mostrando para a gente que todo o tempo fala-se em ressurreição, acreditando, porém, na vinda do Espírito com o seu mesmo corpo, mas que, na realidade, o conteúdo nos leva a visualizar a reencarnação. A possibilidade do Espírito retornar tantas quantas vezes sejam necessárias, a fim de que ele tenha a oportunidade de progredir. Objetivo final, chegar à condição de puro Espírito. Convite de Deus para nós, dando-nos livre arbítrio. E pela nossa ignorância, pelas nossas viciações, ao tomarmos contato com a matéria, muitas vezes acabamos realizando atos equivocados em nossa vida. E para que eu possa chegar à pureza, antes de lá chegar, eu preciso restabelecer um patamar de equilíbrio com relação a esses atos. Reencarna a fim de progredir, mas reencarna, principalmente no nosso mundo, também com o objetivo de expiar, de purgar a mora, de me estabilizar com relação às minhas atitudes equivocadas do passado. E visualizando a reencarnação como uma bênção, a gente começa a compreender a maravilha que Deus é. É o convite que Kardec faz para a gente refletir. Olha que Deus maravilhoso. Porque uma das grandes críticas com relação à reencarnação, qual é? Se a reencarnação existisse, afirmam alguns, por que é que quando eu nasço eu não lembro do meu passado? Por que é que eu não lembro das minhas encarnações passadas? Por que é que eu não tenho acesso? Por que que Deus não comprova para mim que eu já tive outras existências? Ficaria mais fácil. Mas espera aí, quantas crianças lembram? Nós temos hoje várias evidências científicas, livros de psiquiatras, deixando vários exemplos de constatações de crianças com lembranças de vidas passadas. Hoje nós temos a chamada terapia de regressão de memória, terapia de vidas passadas, em que profissionais da área psicológica e psiquiátrica qualificados fazem com que o ser humano entre num transe e tenha acesso a essas informações.
Informações essas que vêm à tona por uma necessidade clínica e não por mera curiosidade. É até perigoso, né? Perigoso. E por que é perigoso, pessoal? Uma das leis que Kardec nos apresenta é a lei de progresso. Se a lei de progresso rege o universo, nós estamos envoltos nessa lei, sim ou não? Então eu estou progredindo, sim ou não? Sim. Se eu estou progredindo, eu posso afirmar para vocês que essa minha encarnação é a melhor de todas, sim ou não? Com certeza. Por pior que eu seja, mas é ou não é a melhor? Hoje é o meu melhor. Hoje é o meu melhor, concorda comigo? O que eu era antes? Exatamente. Se eu olho para mim e percebo que eu ainda sou orgulhoso, percebo que eu ainda sou egoísta, percebo que eu ainda trago comigo chagas morais, as mais íntimas, que eu sei que eu tenho. E se essa é a minha melhor encarnação, como era a minha encarnação passada? Como eram as outras existências passadas? Ainda há pouco tempo eu me deparei com uma atitude de arrogância, eu pensei que eu não era mais arrogante. Todo dia a gente vai se deparar. Basta a gente ter carinho de olhar para a gente. É que a gente fica muito querendo olhar para o outro. E o convite é para a gente olhar para a gente. Então eu percebo que eu sou arrogante, eu percebo que eu sou violento, eu percebo que eu ainda trago vestígios, né, de imperfeições que fazem com que eu não possa adentrar no reino espiritual e alcançar esse reino de Deus, a que Jesus convida. Ora, se as minhas encarnações passadas foram iguais, se eu ficasse estagnado, mas com certeza piores do que essa, que eu estou tentando progredir, então lá atrás eu era pior do que eu sou hoje, é bom lembrar do que a gente fez no passado? É melhor deixar quieto. A gente gosta de lembrar de um troço que a gente fez e que magoou o outro, ou quando a gente lembra, já a gente dá uma balançada, fica triste. A gente não consegue superar muitas situações, às vezes, que ocorrem na nossa casa, no nosso cotidiano, com o parente, com o esposo, com a esposa. Tem pessoas que resgatam briga de infância, mantém até hoje. Ficam macerando. Engraçado, você ter tocado nisso, eu estava passando, por acaso, né? E escutando a conversa de dois senhores que estavam caminhando ao meu lado, e um deles falava assim: eu não consigo lidar com meu irmão, eu estou tentando, mas agora é ele que não quer falar comigo. Já que ele não quer falar, eu também não vou falar. Não é possível que uma situação de infância, né, mantenha a gente assim. Eu quero chegar perto e ele não deixa. Mudou lá de casa por minha causa. Estava se queixando com o outro, não, tenha calma, né? Aquela caridade de ouvir. Mas a gente traz dificuldades dessa encarnação. Imagine quais não foram as dificuldades das encarnações passadas. Então, para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui uma página que eu recebi. Ela é extraída de um livro, Palavras do Coração, volume 1, edição Leão Denis, ditada pelo espírito Dr. Hermo, por intermédio do seu altivo, que foi o fundador do Centro Espírita Leão Denis. Alguns de nós chegamos a conhecê-lo, já desencarnou. O Dr. Hermo, então, pelo seu altivo, ele traz uma página belíssima. E ele traz alguns objetivos da encarnação e a bênção do esquecimento para a gente poder entender. Diz o Dr. Herman para a gente: a reencarnação constitui uma necessidade para o espírito, uma vez que lhe faculta o aprendizado e a oportunidade de liquidar dívidas que contraiu em vidas passadas. A liquidação da dívida, o homem acrescentará o mérito de ter sabido vencer suas dificuldades. Então eu reencarno com o convite de progredir, mas ao mesmo tempo tenho a oportunidade de resgatar débitos do passado. E se eu conseguir resgatar alguns desses débitos, eu ainda saio com a vitória do aprendizado de ter superado aquela dificuldade. Benção da reencarnação. Ele continua: a reencarnação também visa fazer com que a criatura encontre seus ex-inimigos, ou aqueles que ainda se considerem como tal. São almas que se reencontram, vestindo um novo corpo, e que por essa razão têm a oportunidade de se verem sem se detestarem. Esquecimento do passado. Às vezes esse irmão da história real de hoje que eu escutei pode ser um inimigo da encarnação passada. E se o convite é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, muitas vezes nós vamos pedir a oportunidade de reencarnarmos com esses inimigos do passado.
E como eu não lembro que foi ele que me assassinou, ou que fui eu que o assassinei, mesmo tendo uma natural antipatia, a gente convive. Não falo mais com ele, não gosto dele, não sei porque o meu anjo da guarda não bate com ele, mas a gente convive. E essa convivência num novo corpo, com uma personalidade evoluída pela lei de progresso, isso faz com que aos poucos a gente consiga parar essas arestas. E se nesse momento eu me lembrasse, naturalmente, pela minha imperfeição, haveria uma ruptura dessa tentativa de reconciliação com os inimigos do passado. Então reencarnamos e esquecemos. Não para, doutor Erma. Essa é uma providência de Deus em nosso benefício, fazendo com que voltemos a encontrar aqueles que nos fizeram mal, sem que disso guardemos qualquer certeza, e com eles convivamos até quando for possível. Continua ele. A reencarnação traz ainda outro benefício, que é a possibilidade de caminharmos com segurança naqueles territórios mentais, morais e físicos que antes nos fizeram cair. Aí não é dificuldade com o outro, é dificuldade comigo. Eu já caí muito, a nível material, a nível moral. E quando eu peço a meu anjo da guarda para reencarnar, e que ele planeja comigo uma nova oportunidade, eu sou colocado no cenário da vida com a possibilidade de repassar aquelas situações que muitas vezes me levaram a cair, a fim de que eu possa aprender, criar ânimo, resistência, forças morais íntimas para não voltar a fazer aquilo que eu fazia e me deleitava. E a cada nova encarnação, a gente consegue ir se afastando, mesmo que lentamente, daquele processo psicológico vicioso que me mantinha presa à matéria e que não me dava a possibilidade de ascender a planos espirituais mais equilibrados. Gente, uma única existência para esperar o julgamento e vislumbrar seu inferno, diante de seres humanos tão diversos quanto nós, seria uma injustiça de Deus. E se Deus é perfeito, Ele não é injusto. Como vislumbrar uma criança que nasce na Etiópia, sem alimento, sem educação, muitas vezes sem uma família, e querer que esta criança tenha o mesmo julgamento que uma criança europeia, que teve acesso à educação, saúde, saneamento, família, que teve acesso à religião, que passou por uma igreja, que foi convidada a ser um homem de bem. E aí aquela criança que está morrendo de fome, para não morrer, ela mata. Ela entra numa guerra, ela subjuga tribos, e ela vai morrer um dia. E às vezes essa criança da Europa, ela também vai entrar numa guerra, vai matar, vai subjugar outros povos. E aí chegaram as duas lá. Uma com acesso à educação, à moralização, à religião, outra sem acesso a nada. As duas mataram, as duas subjugaram. Uma por fome, por ignorância, outra por vaidade, por orgulho, por egoísmo. E Deus vai falar, como cometeram o pecado, vocês dois vão para o inferno. Mas espera aí, as circunstâncias são as mesmas? Um juiz aqui na Terra, quando ele vai julgar alguém, ele visualiza o fato. Ele visualiza causas de aumento de pena. Ele visualiza agravantes, mas ele visualiza também as atenuantes, as causas de diminuição de pena. Tudo isso é levado no bojo do processo, a fim de que ele sinta aquela situação e, em sentindo a situação, ele profira uma sentença. Sentença vem de sentimento, de sentir. O juiz precisa sentir o que aconteceu para poder julgar. E aí o juiz que vê se pode aliviar daqui, se tem que apertar de lá, se condena, se absolve, se passa por esse processo todo para visualizar o equívoco de alguém, ele estaria sendo mais justo do que Deus, que pega dois seres em situações completamente distintas, e por que não aceitar a Jesus, né? O exemplo da Tia vai falar, mas quem é Jesus? Eu não tive nem a oportunidade de aceitar porque ninguém me apresentou.
Eu não conheci nada, só conheci fome, desespero, dor. Quem é Jesus? Que nunca me apresentaram? Como é que você quer que eu aceite? Eu não tive a oportunidade de aceitar. E esse ser humano, numa única vida, vai para o inferno? Ficar pagando por toda a eternidade? A gente já parou para pensar nessa palavra, um convite de Kardec, eternidade. Não há como. Respeitamos quem acredita de maneira diferente. O objetivo aqui não é criar contenda. Nós precisamos entender com a fé raciocinada de que Deus é amor. Não mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não mais o Deus da guerra, o Deus da ira, mas o Deus apresentado por Jesus, o Pai, o Deus de misericórdia, o Deus de amor. Onde é a misericórdia divina? Me dando tantas quantas oportunidades sejam necessárias para que eu possa aprender, expurgar as minhas falhas, ajudar os meus irmãos de caminhada, sendo também ajudado, e alcançar cada vez um patamar mais equilibrado no plano espiritual. Aí é misericórdia divina. Mas dizer como você errou, não conheceu meu filho, ele volta para te julgar e agora você vai para o inferno e acabou. Juiz aqui está mandando soltar bandido em indulto de Natal. Vai, meu filho, vai respirar um pouco de ar puro. E Deus não vai soltar a gente? Não vai dar indulto? Tem alguma coisa errada. Nós estamos colocando Deus numa condição tirânica. E tirania não é atributo de um ser perfeito. Bendita seja então a reencarnação, pessoal. Benditos sejam os ensinamentos, mesmo que equivocados, que nos levam a visualizar a possibilidade de retornar à matéria. Alguns irmãos acreditam que podemos reencarnar em corpos de animais, e que o animal pode reencarnar no corpo de um homem. Alguns irmãos continuam acreditando que todo mundo vai voltar a adquirir o seu corpo. Não importa a crença. Importa que tenhamos fé. De que retornaremos sim, mas para evoluir em novos corpos. Corpos infantis, que nos darão a possibilidade de uma reaproximação com a matéria, a fim de que, dominando novamente o nosso corpo, na fase adolescente para adulta, tenhamos oportunidades novas de acertar, de expurgar, de nos reconciliarmos. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, que sentencie e que faça com que o oficial de justiça cobre ceitil por ceitil. É o convite para a gente. O que não se faz numa existência, faz-se na outra. Isso não pode servir de desculpa. Ah, se eu tenho outras existências, se eu vou reencarnar, eu vou deixar para a próxima. Não. O convite é, façamos o que pudermos enquanto estamos a caminho. Aprendamos a perdoar, que é tão difícil. Porque se eu não perdoo, não vou ser perdoado. Eu sou perdoado à medida que eu consigo perdoar. É perdoando que se é perdoado. Exercitemos sentimentos nobres a que somos convidados a desenvolver. Fraternidade, alteridade, piedade. É isso que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. E até hoje continua sendo criticado porque afirma que é um livro do demônio. É um livro que deturpou o Evangelho de Jesus. E se a gente tiver o carinho de ler sem preconceito, a gente vai ver o quanto de convite, de amor esse homem deixou para a gente.